Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça, o amor de Deus em Cristo Jesus seja uma realidade marcante em nossas vidas. Quero compartilhar com os amados uma breve palavra, mas antes dizer que nós vivemos num tempo muito doido, se tratando do comportamento da igreja evangélica. Podemos afirmar que o mundo das facilidades nos tirou do foco da nossa maior prioridade. Vou repetir. Podemos afirmar que o mundo das facilidades nos tirou do foco da nossa maior prioridade. E a grande pergunta nesta noite é esta: qual tem sido a nossa prioridade? A resposta correta é: a nossa prioridade como igreja cristã é a presença de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus, na presença de Deus há abundância de alegria. E quando a igreja ela começa a se voltar, conforme tem uma música que diz assim: quero voltar ao início de tudo, e é uma verdade. Quando ela começa a se voltar a este foco, ela torna-se uma igreja espiritual. E uma igreja espiritual, eu destaco que ela tem 3 comportamentos. Primeiro comportamento é uma igreja que tem a visão de sacrifício. Como assim, pastor? Não sou eu que digo, mas Mateus capítulo 16, verso 24, assim afirma: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, quando eu afirmo que uma vida com prioridade na presença de Deus, uma vida de sacrifício, porque é uma vida de renúncia, é uma vida que tem que dizer para o eu, não pode, é uma vida que você entende que a palavra é a régua da sua vida. Segundo comportamento, além de ter uma vida de sacrifício, é uma vida de comprometimento. Terceiro comportamento, além de ter uma vida de comprometimento, uma vida de crescimento. Então, quando a gente estabelece uma vida cristã com prioridade e a gente absorve a presença de Deus que tem na sua base a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, nós passamos a entender essa tríplice: uma vida sacrificial, uma vida de comprometimento e uma vida de crescimento. Triste coisa é quando a gente lê, Vicente, aquela palavra em Hebreus capítulo 5, quando diz assim: no tempo decorrido, que já deveria ser mestre, mas ainda tem necessidade de tomar um leite espiritual. A grande pergunta então é: se não priorizamos a presença de Deus, o que então nós priorizamos? A única resposta talvez seja esta: as facilidades. Porque hoje o que não nos falta é facilidade. Facilidade. E a gente se acomodou nisso, porque na facilidade a gente busca o comodismo, na facilidade a gente busca o entretenimento, na facilidade a gente demanda tempo, a gente gasta tempo. Para você curtir facilidades, você demanda tempo. Não sei se você já percebeu, é por isso que no shopping não tem relógio. No shopping não tem relógio, você anda, parece que é dia, parece que é noite, é a mesma coisa. E furta a sua visão do tempo. E quando você gasta tempo, você gasta dinheiro. E quando você gasta tempo, gasta dinheiro, você desprende a atenção para outras pessoas ou para outras coisas. Então o mundo de facilidade, ele nos absorveu. É necessário haver a boca de um profeta para bradar nessa terra e dizer que o mal da igreja hoje
é porque ela escolheu o mundo das facilidades e preteriu o foco da sua prioridade, que é a presença de Deus, amém? E é por isso que eu afirmo que nós devemos voltar ao início de tudo. E quando a gente fala de presença de Deus, eu me remeto ao texto que lemos lá na célula, segundo livro de Samuel, capítulo 6, que fala sobre o desejo de Davi de voltar ao início de tudo, o desejo de Davi de ter a arca de volta. A arca, ela já tinha saído do campo dos filisteus, e Davi então manda pegar a arca. E é bom que se diga, a arca no Velho Testamento, ela sempre representava uma marca da presença de Deus, porém ela deveria ser conduzida. A arca no Novo Testamento, se é que podemos dizer assim, ela também representa a presença de Deus, porém baseado em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, quando afirma que vós sois santuários de Deus, nós somos a morada do Altíssimo. Então nós podemos afirmar que no Velho Testamento a arca era conduzida por sacerdotes, e no Novo Testamento a arca é conduzida por nós, porque o véu se rasgou de cima a baixo. E a partir desse entendimento a gente percebe que Davi manda pegar a arca, mas a arca, eles foram conduzir a arca de qualquer maneira. E aí, como eu usei a palavra comodidade, Vicente, eles pegaram a arca, colocaram a arca no carro de boi, um ia na frente e o outro ia do lado. Não era para ir na frente nem do lado, era para carregar a arca. A arca tinha que ser conduzida por pessoas especiais, mas era mais fácil o boi levar. Isso gerou indignação em Deus, a ponto de, quando a carruagem tombou, Uzá foi botar a mão, foi fulminado, morreu. O que a gente pode aprender com isso? A arca de Deus, a presença de Deus, não pode ser levada, conduzida de qualquer maneira, não pode ser levada com comodidade, para buscar facilidade, entretenimento, despesa. A arca de Deus tem que ser conduzida com sacrifício, com comprometimento, para que gere crescimento, amém, igreja? Então Davi, ele fica assustado, que ele viu que a arca foi levada daquela forma, ficou assustado, não quis mais a arca, colocou a casa na casa de Obed-edom, e lá a arca ficou 3 meses, e na casa de Obed-edom ninguém morreu. Aí a gente para e pensa, por que não morreu? Porque Obed-edom, com certeza, ele valorizou a presença, ele honrou a presença, ele valorizou a arca, ele fez reverência à arca de Deus, que é a presença de Deus. Todas as vezes que nós honramos a arca, todas as vezes que nós valorizamos a arca de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus está no nosso celeiro, a bênção de Deus está na nossa casa. Mas Deus vai te dar 2 indicadores aqui, que leva a gente a honrar a presença. Primeiro, é valorizar a crucificação. Segundo, é valorizar a ressurreição. Terceiro, é valorizar o chamado, que quem valoriza a crucificação, quem valoriza a ressurreição, não fica parado, porque a unção do Espírito vem sobre ele, e ele entende que Cristo morreu por ele, ressuscitou por ele. Ele não pode ficar parado, porque ele é um portador agora de uma nova vida, de uma nova história, de uma boas novas, amém, igreja? Glória a Deus. E aí então a arca fica na casa de Obed-edom, e Davi toma conhecimento, e quando manda pegar a arca para levar para Jerusalém, ele já vai no concerto. A arca já não está mais no boi, ou seja, aprendeu que não deveria levar a arca erradamente. E é bom ressaltar, quando se leva a arca erradamente, a morte. Quando se conduz a arca dignamente, a vida. Quando se conduz a arca erradamente, vai morrer. Aí você pode olhar para a vida de muitas pessoas que você conhece, hoje não estão no Evangelho. Por quê? Conduziram a arca indignamente, falharam na condução da arca, tiveram talvez comodismo, brincaram na condução da arca,
E brincar com a presença é brincar com o Altíssimo. Ele vai em defesa do próprio nome. É por isso que a Bíblia fala que bom é temer a Deus. Mas quando se honra a arca, a bênção sobre nós. E Davi teve esse entendimento. Chega de carro de boi, bota esses homens para levar a arca aí. E não foi só isso. Ele teve a consciência que na condição da arca tem que haver sacrifício. A cada 6 passos tinha que matar um boi. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 6 passos, tinha que ter derramamento de sangue. E eu quero terminar aqui. Essa mensagem é para Metro. Quando você entende que você está conduzindo a arca dentro daquilo que Deus espera, valorizando, conforme eu falei, a crucificação, valorizando a ressurreição, valorizando o seu chamado, a alegria nos seus lábios, a alegria no seu coração, a dança. Você não pode conduzir a arca, conduzir a presença de Deus como se estivesse conduzindo um cortejo, um cemitério. Eu quero ilustrar para vocês aqui. Você não pode dar a paz do Senhor assim. Paz, Senhor. A paz do Senhor deixou de ser a paz do Senhor. O outro fala, passeou, irmão, passeou nada, é a paz do Senhor. Vai lá até a pessoa, chega, meu irmão, a paz de Deus na tua vida, dá um abraço dele. Você é portador da arca, rapaz, você é portador da arca. Quando você acorda, você tem que pensar assim: alguém vai precisar de mim. Mas infelizmente você acorda pensando ao contrário: estou precisando de alguém. Tem que repetir isso, Vicente. Você tem que acordar pensando assim: alguém, meu Deus, vai precisar de mim. Mas a igreja acorda diferente. Tomara que Deus bota bem na minha vida, né? Rapaz, você é portador da arca, é portador da glória, é portador da aliança, é portador do mover, é portador da unção, é portador da presença de Deus, cara. Desde que esteja portando a arca dignamente. Eu quero terminar dizendo o seguinte: tu vai para casa pensando o seguinte: como é que eu tenho que conduzir a arca? De qualquer jeito, com facilidade, a gente gasta 2, 3 horas para ver um filme, mas não tem coragem para ligar como é que fala? Eu não queria falar DVD não, que é coisa de velho, né? Enfim, ver um filme evangélico, ver um vídeo, ou uma mensagem, ou algo que vai impactar a tua vida. A gente vê um filme secular, vê 2, vê 3, come pipoca, come cachorro quente, fica o dia inteiro. Beleza, buscou facilidade, mas abriu mão da prioridade. Não dobrou o joelho, não orou, não fez nada. Você teve um dia comum. Ei, quero te falar, a igreja não nasceu para ter um dia comum. A igreja não foi levantada para ter um dia comum, porque os princípios de Deus não mudaram. Porque para a igreja se manter viva, ela tem que orar. Para a igreja se manter viva, tem que ler a palavra. Para a igreja se manter viva, tem que jejuar. A igreja se manter viva, tem que frequentar a casa de Deus, tem que frequentar os cultos, tem que vir para a EBD. Meus irmãos, quando a gente não faz isso, lamento informar, está conduzindo a arca indignamente. É a palavra que Deus está dando e está cortando o coração, mas eu tenho que falar. Eu não queria falar não. Vai morrer. Que é isso, pastor? Não estou falando que você vai morrer fisicamente, mas vai morrer espiritualmente. Foi chamado para viver, não foi chamado para morrer. A base do teu viver é a arca, é a presença de Deus na sua vida. Toma posse hoje. Amém?